O extra da novela capítulo 14. Para crescimento. 1. Tuerofero, localizado no coração de Seul. No 103º andar desta sede da Associação de Heróis, Yoon Seung-ga estava lendo os registros sobre o recente incidente não autorizado. O vídeo que ela estava assistindo foi filmado pela câmera do museu. Naturalmente, continha a batalha entre os cadetes de Kubi Yong-jin. Embora ela estivesse um pouco hesitante, sabendo que poderia ter problemas se fosse descoberta, as palavras que ela ouviu de um agente da Associação de Heróis a encorajaram a seguir em frente. Um traço de mana de atributo leve foi encontrado no local. Mana de atributo leve. Não só era estranho, como também extremamente valioso. Heróis atribuídos à luz desempenharam papéis vitais na supressão de Djinns, já que a maioria dos Djinns tinha o atributo escuridão. O fato de que o atributo de luz foi detectado no museu naturalmente significava que um dos 3 cadetes que derrotou Djinn tinha o atributo de luz. Yoon Seung-ga, que frequentemente enfatizava a importância dos atributos onde quer que fosse, queria conhecer o dono daquele mana raro. Mas essa pessoa. De fato, havia um homem que chamou sua atenção. Da cabeça aos pés, ele era comum em todos os sentidos. Dentro do vídeo, o homem em questão estava conversando com Kim Soo. Quando Djinn apareceu, ele recuou furtivamente e simplesmente assistiu à luta. Mas vendo Kim Soo sendo empurrado para trás, ele se escondeu e começou a fazer ações estranhas. Ele descarregou sua arma, deixando apenas uma única bala para trás. Então, ele começou a bater no ar. Após cerca de 1 minuto, ele carregou a bala em sua arma e foi para a batalha. O que aconteceu a seguir foi ainda mais misterioso. Sua arma explodiu ao mesmo tempo que ele disparou, enquanto uma luz branca brilhante tingiu os arredores. Por causa da luz, a câmera congelou por 3 segundos. Quando a tela voltou ao normal, tudo estava resolvido. 1. A maioria das pessoas assumiu que o ataque era de Kim Soo, mas Yoon Seung-ga tinha dúvidas. Não importa como ela pensasse sobre isso, a luz tinha que ter vindo do ataque do homem. Até Kim Soo admitiu em seu relatório: Kim A-jin me cobriu. Kim A-jin. Eu me lembro dele agora. Ele é o cadete que escolheu uma arma. Então havia uma razão para ele a ter escolhido. Bak. Nesse momento, a porta se abriu. Assustado, Yoon Seung-ga virou-se para a porta. Lá, ela era a executiva da associação, Aileen. Embora ela tivesse uma constituição pequena e tivesse apenas 153 centímetros de altura, Yoon Seung-ga sabia que um gigante de 10 metros de altura residia dentro dela. Infelizmente para ela, Aileen estava olhando para ela com olhos aterrorizantes. O rosto de Yoon Seung-ga empalideceu quando ela pulou de horror. Ni. Eu sabia que você estava aqui. Sair. Ah, espere, Ni. Eu posso explicar. Eu posso. Calhe a boca e me siga. Yoon Seung-ga não queria segui-la, mesmo que custasse sua vida. Mas seu corpo se movia sozinho. Foi o presente único de Lin, Spirit Speech. Claro, por mais poderoso que fosse, o preço que ela teve que pagar foi igualmente grande. Havia um alto risco de recuo do poder mágico e seu corpo subdesenvolvido também era um preço que ela tinha que pagar. Mas ainda. Ni, eu também sou um herói. Por favor, me dê um rosto. Sua habilidade era honestamente muito enganosa. Somente os heróis da associação estão autorizados a entrar aqui. Eu sei. Eu vou embora sozinho, então me deixe ir. É melhor você se apressar antes que eu te jogue pela janela. No final, Yoon Seung-ga foi expulso da sala de registros. Você tem 2 opções. 1. Ser punido. 2. Me ajude com algo. Eu sinto muito. Por favor, deixe-me ir desta vez. Eu também não quero fazer. Apenas o vídeo que Yoon Seung-ga estava assistindo foi deixado para ser reproduzido na sala vazia. Me salve. Treinamento de combate de terça-feira. Exploração do labirinto. Dentro de uma caverna escura criada por Kubi, Yeonha. Eu e o resto do time 5 estávamos no meio do nosso treinamento de combate. Ozeung-se, Azuki-se, você pode ver alguma coisa? Yeonha perguntou com uma carranca. Estávamos em uma masmorra artificial projetada após um labirinto escuro. O objetivo do treinamento era romper o labirinto cheio de monstros mortos-vivos e chegar ao centro do labirinto. Como a névoa foi criada através da mana da escuridão, até os heróis acharam difícil iluminar a caverna. Não, não posso. Nem eu.
Jin Zeung e Ezuki responderam. TSK. Yeon estalou a língua e não perguntou mais. Eu ainda era tratado como uma pessoa invisível, mesmo depois de lhe dar uma Coca-Cola. Balançando a cabeça, eu falei, eu posso ver. Sério? Jin Zeung e Ezuki ficaram surpresos, mas Yeon me ignorou. Eu disse, eu posso ver. Irritado com a atitude dela, falei alto na parte de trás de sua cabeça. Eu posso ver através da escuridão. Naquele instante, Yeon se virou rapidamente com olhos brilhantes. No entanto, ela estava enfrentando Jin Zeung, não eu. Pare de brincar. Insultado do nada, Jin Zeung ficou surpreso, enquanto eu retorqui casualmente. Só estou dizendo que você vai cair se for por ali. Que bobagem, Kiaki. Yeon errou o pé na hora certa. Quando ela começou a cair, eu pulei e agarrei seu braço. Yeon agarrou meu ombro com as mãos trêmulas. Depois de subir de volta usando meu corpo como corda, Yeon soltou uma tosse seca como se nada tivesse acontecido. Parece que você não está mentindo. Como você pode ver? Tenho bons olhos. Foi graças ao meu dom. Os olhos de 1000 milhas não foram impedidos pela distância ou obstáculos. Isso, é claro, inclui iluminação. Bom, você deveria pelo menos ser capaz de fazer isso. Então, para onde devemos ir? Apenas me acompanhe. Oh, quão confiável. Jin Zeung colocou a mão no meu ombro como se fôssemos amigos. Tirando sua mão, eu andei para frente. As coisas foram muito fáceis a partir desse ponto. Eu só tinha que andar, me esquivando do que podia e notificando Yeon do que não podia. Se o inimigo inevitável era um espírito de corpo fluido, o chicote impiedoso de Yeon cuidava dele, e se fosse um morto-vivo, Jin Zeung e Ezuki cuidavam dele. Minha resistência aumentou graças ao treino, então não havia problema. Embora não ter que correr tenha desempenhado um papel importante, esse treinamento em particular foi muito fácil. E agora, eu podia ver o resultado com meus próprios olhos. Conseguimos chegar ao centro do labirinto. Lá, só vimos 8 pessoas. Em outras palavras, ficamos em terceiro lugar. Yeon. Ei, Jongak. Shin Jongak, que estava sentada em uma pedra agindo desnecessariamente ilegal, chamou Yeon. Ela correu em direção a ele com um sorriso amável. Como ela tratou Shin Jongak foi claramente diferente de como ela me tratou. Por aqui. Kim Soyuk, que estava esperando, leu nosso tempo sem prestar atenção na comovente reunião de Yeon. Equipe 5. 48 minutos e 10 segundos. Terceiro lugar. Ao mesmo tempo, Jin Zeung e Ezuki aplaudiram. Uau! É tudo graças a você. Você realmente tem ótimos olhos. Você faz. Por enquanto, sentei-me no chão com eles. Yeon já havia partido para Shin Jongak, e Kim Soo estava dormindo no chão. Parecia que ele ainda estava sofrendo por liberar sua habilidade no museu. Eu também relaxei. Em cerca de 5 minutos, outra equipe chegou. Eu não estava surpreso com quem era. Os atiradores de elite geralmente tinham bons olhos. É Naeun. Vendo a silhueta de Naeun na escuridão, Yeon se aproximou, fingindo estar feliz. Por alguma razão, Naeun estava coberta de poeira. Parece que ela caiu em uma armadilha. Caminhando em minha direção, ela descansou os olhos em mim e fez uma pausa. Seus olhos frios pareciam me perfurar. Naeun. Ela não respondeu à ligação de Yeon. Ignorando-a completamente, Naeun marchou em minha direção e perguntou de repente. Qual foi o seu tempo? Foi uma pergunta curta. Devolvi uma resposta curta. 48 minutos. Naeun encerrou os dentes. Atiradores de elite muitas vezes agiam como desbravadores de uma equipe. Naeun pensou com razão que eu guiei minha equipe. Parece que até você tem algo para o qual você é bom. Foi uma provocação clara. Eu hesitei em responder. Devo revidar? Eu tinha uma boa razão para fazê-lo. Os antagonistas do romance se tornaram mais fortes, então era necessário para o nosso lado. Embora a atual Naeun pudesse não estar do meu lado. De qualquer forma, era necessário que os personagens principais também ficassem mais fortes. Para fazer isso, Naeun precisava abandonar rapidamente o arco. Neste mundo, seu potencial ficou atrás apenas de Kim Soo. Mas com uma reverência, seu potencial seria desperdiçado. Eu acho que você está certo. Mas ainda não encontrei a necessidade de responder à sua provocação.
Entre motivação negativa e motivação positiva, China 1 foi mais afetada pela primeira de acordo com a minha configuração. No entanto, o agente da motivação foi importante. Um fraco como eu provocá-la provavelmente não teria muito significado. Agora não era a hora. Além disso, eu estava confiante de que não demoraria muito até que eu superasse China 1 no tiro com arco. Eu só tinha que esperar até então. HMPH. China 1 parecia entediada com a minha retirada, quando ela voltou com uma bufada. Eu balancei minha cabeça. Naquele momento, meus olhos encontraram os de Oionia. Por alguma razão, seus olhos carregavam uma leve sugestão de interesse que não existia antes. HMPH. Mas logo, ela foi embora com o mesmo bufo desdenhoso de China 1. O extra da novela capítulo 15. Para crescimento. 2. O treinamento de combate de hoje chegou ao fim. Embora estivesse exausta, ainda precisava ir ao clube acadêmico. Depois disso, tive que fazer meu treino diário. Pensando na agonia da minha vida diária, fiquei deprimido. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu teria colocado mais pontos em perseverança. De qualquer forma, eu estava indo para a sala do clube acadêmico. Talvez porque esse fosse o caminho habitual que ela tomava ou porque tínhamos uma personalidade semelhante, pude ver Yoyonya na minha frente. A própria Yoyonya não me viu e continuou andando. Quando ela chegou à sala do clube, ela ficou na frente da porta e pegou um espelho de mão. Ela levemente verificou para ver se algo estava ou não com ela. Mas naquele exato momento, seus olhos encontraram os meus. Que coincidência, né? Ignorando-me, Yoyonya entrou. Eu também a segui. Yoyonya sentou em um assento ensolarado, enquanto eu ocupei o assento escuro do canto. Yun-Yuk, o presidente do clube, já estava no pódio. Usando seus óculos, ele parecia estar organizando as anotações da aula de hoje. Não muito tempo depois, 43 primeiros anos chegaram junto com 20 veteranos. Às 7 em ponto, Yun-Yuk começou a primeira palestra do clube acadêmico. Boa noite a todos. O tempo está começando a ficar. Qualquer conversa inútil entrava por um ouvido e saía do outro. Hoje, discutiremos os pontos vitais dos monstros. Como tenho certeza que todos sabem, a localização do ponto vital de um monstro é uma informação importante para derrotar um monstro. Você pode ver o quão crítica essa informação pode ser olhando para o Sr. Seuyong-ji. Ao atingir o auge dessa habilidade, ela alcançou o top 2000 no ranking de heróis. Um holograma das especificações de Seuyong-ji apareceu na tela de projeção. As especificações de um herói eram resumidas em força, destreza, durabilidade, constituição e poder mágico. Além da destreza, as especificações de Seuyong-ji estavam todas no nível intermediário, mas sua destreza estava no nível mestre. Para constar, apenas 300 heróis no mundo tinham destreza classificada como mestre. A Sr. Seuyong-ji até caçou um monstro de alto nível sozinha. Como ele disse, Seuyong-ji era um personagem bem conhecido neste mundo. Embora ela tivesse uma personalidade introvertida, eu tinha certeza de que a conheceria já que ela teve um papel importante na história. Mas não pense que os pontos vitais dos monstros são os mesmos dos humanos. Para nós, os olhos, o coração e a cabeça servem como pontos vitais, mas nem sempre é o caso dos monstros. Além disso, o ponto vital de um monstro se tornava mais estranho quanto mais alto ele era. Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo. Em um instante, um holograma de um monstro apareceu na tela. Embora se parecesse com um tigre da montanha, seu corpo gigante, olhos vermelhos e dentes ferozes indicavam claramente que não era um tigre normal. Este monstro é chamado de Mountain Tyrant. Ele pode ser classificado em qualquer lugar de classificação intermediária a alta classificação. Como um dos primeiros monstros a aparecer durante o Outikal, é conhecido há 50 anos, mas seu ponto vital ainda não foi descoberto. Com isso, Yun-Yuk fez uma pausa e deu um sorriso significativo. Pelo menos, é assim que as coisas são em público. Na realidade, mesmo que um indivíduo ou uma guilda conhecesse seu ponto vital, eles não o revelariam ao público. Eles provavelmente também não tinham permissão. Ele estava certo. Neste mundo, a informação era uma indústria. Havia grandes corporações focadas exclusivamente em coletar e pesquisar informações sobre monstros e, em menor escala, detetives particulares e agências de detetives reuniam e vendiam informações. Como tal,
O vazamento de tais informações foi fortemente penalizado. É claro que exigir que essas informações fossem públicas ajudaria muito a humanidade a lutar contra os monstros, mas o poder do capitalismo suprimiu qualquer debate sobre esse assunto. Agora, onde você acha que está o ponto vital deste tirano da montanha? Yun que deu a Youyang um olhar significativo. Ponto vital de um mountain tirante. Youyang provavelmente não tinha ideia. Mesmo eu só criei a configuração e nunca usei. Simplesmente não havia uma chance para o personagem principal ir caçar tigres. Como eu pensava, ela não parecia saber. Vendo como ela estava mexendo no cabelo e olhando ao redor, parecia que ela estava envergonhada por não saber a resposta. Alguém gostaria de adivinhar? Eu, é claro, sabia a resposta. Foi uma boa oportunidade para me destacar, mas não levantei a mão. Yun-Yuka estava agindo como ele fez. Embora seu rosto pretensioso me irritasse, eu queria ver o que ele estava tramando. Nesse momento, uma menina levantou a mão. Eu estava surpreso. Quem diabos era aquele? É o nariz dele? Ela adivinhou com o rosto corado. Ela era apenas uma figurante que se apaixonou por Yun-Yuka. O clube acadêmico continuou por 2 horas. Inesperadamente, havia muito a aprender como os pontos vitais dos monstros, compatibilidade entre atributos e a diferença entre uma magia e um feitiço. Eu aprendi em detalhes sobre coisas que eu tinha explicado preguiçosamente em meu romance, enquanto eu assistia a cadetes bonitas discutindo o assunto. Temos uma after party planejada em um restaurante próximo. Vai ser ótimo se você puder vir. De qualquer forma, depois que o clube terminou, Yun-Yuka anunciou que havia uma festa em um restaurante próximo. Por alguma razão, Youyang parecia interessada em ir. Sentindo-me um pouco preocupado, eu a segui. Eu sabia que ela não era do tipo que participava de coisas como festas. Ei, você vai? Aproximei-me dela casualmente e perguntei. Ela não respondeu. Pensando que era por causa do jeito que eu falava, perguntei novamente. Você vai? Ela me ignorou novamente. Desta vez, perguntei com ainda mais decoro e propriedade. Você também vai para a festa depois, Yan-si? Só então Youyang respondeu com um leve aceno de cabeça. Por quê? Você não está ocupado? TSK. Esse tolo. Isso era o que os olhos de Youyang estavam dizendo. Por que você está indo? Você não está curioso sobre o ponto vital do tirano da montanha? Entendi agora. As informações públicas sobre o Mountain Tirante eram escassas, para dizer o mínimo. Não apenas sua força variava muito de indivíduo para indivíduo, mas também vivia em um lugar extremamente remoto. Embora o couro do tirano da montanha fosse vendido por um preço alto, era difícil planejar uma caçada quando não se podia ter certeza do número eficiente de pessoas a serem trazidas. Youyang foi o sucessor de uma grande guilda. Então, a razão pela qual Yun-Yuka agiu como se soubesse que o ponto vital do tirano da montanha era isso. Porque eu não escrevi meu romance do ponto de vista de Youyang. Eu não escrevi exatamente como Yun-Yuka conseguiu persuadir Youyang. Parecia que guilda era a palavra-chave para atraí-la. Youyang tinha uma linhagem de guilda. Seu clã subiu ao poder durante o Tikal 50 anos atrás, graças ao enorme sucesso do chefe da primeira geração de sua família. Sua família ainda era um clã heróico de sucesso, mas Youyang tinha um pouco de complexo de inferioridade. Comparado a um verdadeiro clã nobre, ela sentiu que sua família estava faltando. Era por isso que ela via Shinjongak favoravelmente, e era também por isso que ela era excessivamente obcecada por rosto e decoro. O ponto vital do tirano da montanha. Essa foi uma boa chance de fazer um investimento. Havia muito a ganhar mantendo um relacionamento cordial com Youyang. Com grande proficiência em lidar com negócios e calcular rentabilidade, ela estava destinada a se tornar o rei de Seul no futuro. Não estou curioso. Eu já sei. O que? Youyang perguntou novamente enquanto franzia as sobrancelhas. Ela parecia completamente irritada além de estar incrédula. Naquele momento, tomei minha decisão. Usando esta informação que seria divulgada um dia, eu atrairia o interesse de Youyang e incutiria um senso de mistério nela. Considerando o SP e os benefícios adicionais que eu ganharia com isso, era uma troca aceitável. Baixei a voz para um sussurro e transmiti a informação a ela em um tom sério. O ponto vital do Mountain Tirante está no calcanhar de sua pata traseira. Que bobagem você é! Há uma marca azul no calcanhar de sua pata traseira.
Mas seu DNA determina se é a perna direita ou a esquerda. Provavelmente é por isso que seu ponto vital não foi descoberto até agora. Fui eu quem criou um cenário para o Mountain Tirante. Eu me inspirei na história do calcanhar de Aquiles quando fiz o cenário. Era improvável que essa configuração fosse alterada, pois pequenos detalhes pareciam ser deixados intocados. O corpo do Mountain Tirante é duro, mas esta marca azul em seu calcanhar é o único lugar que é mácio. Esse é o ponto vital do Mountain Tirante. Se você planejar em torno dele, deve ser fácil roubá-lo de suas duas patas traseiras. O valor dessa informação tinha que ser dezenas de milhões de won. Mas considerando minha credibilidade atual, provavelmente não seria mais de 100 won. Cabeça. Como esperado, Yeonha deu um olhar desdenhoso como se estivesse olhando para um inseto. Ela então começou a se afastar. Eu a segui. É verdade. Acredite em mim. Você acreditaria em mim se nossas posições fossem trocadas? Eu, é claro, não teria acreditado nela. É sua escolha se acredita em mim ou não. Eu esperava que ela o fizesse. Ei! Naquele momento, Yoon-Yuki de repente cortou entre Yeonha e eu. Empurrando-me um pouco para trás, ele perguntou. Você não acha que está sendo muito insistente? Por causa da altura desse filho da puta brega, eu tive que olhar para ele. Mas em vez disso, eu me virei para Yeonha. Estou incomodando você? Sim. Ei! Ela deu uma resposta fria. Fiquei com raiva da risada zombeteira de Yoon-Yuki. A propósito, você também vem para a festa depois? Ele falou com condescendência. Eu balancei minha cabeça. Eu não sou. Então não incomode muito as outras pessoas. Yeonha-se. No entanto, Yeonha já havia começado a se afastar. Ei! Devolvi o que recebi. Com o rosto distorcido, Yoon-Yuki perseguiu Yeonha. Eu, por outro lado, simplesmente os observei partir. Eu dei a Yeonha uma informação valiosa, mas não sabia se ela usaria ou esqueceria. No caso do primeiro, eu ganharia um aliado provável, e no caso do segundo, nada aconteceria. De qualquer forma, eu não tinha nada a perder. Em uma noite escura de inverno, Yeonha estava imersa em pensamentos enquanto batia em sua mesa com a caneta. Amanhã, a equipe de elite da guilda Essence of T-Strike sairia para caçar um Mountain Tirante. Eles haviam adquirido secretamente informações sobre um tirano da montanha solitário que vivia na montanha com gangue, e já haviam confirmado seu tamanho combatedor. Estima-se que seja de nível intermediário alto grau 1. A força de sua pele atingiu Prometium, um minério resistente encontrado após o Tikal. Como tal, a guilda ganharia uma renda astronômica se a caçada fosse bem sucedida. Mas Yeonha estava preocupada com uma coisa. Não era para a segurança da equipe de caça de elite. O atual vice-líder da essência do estreito detinha muito poder. Ela sentiu seu assento quando o sucessor da guilda ameaçou. Certo, a preocupação de Yeonha era sobre isso. Para ter sucesso na guilda sem problemas, ela teve que começar a fazer contribuições. No final, Yeonha ligou seu smartwatch. Usando sua funcionalidade de comunicação, ela fez um telefonema. Logo, o receptor atendeu e uma tela de holograma apareceu. Tio? Sim, moça. Na tela estava Kim Sang. Ele era um veterano na casa dos 40, que era o braço direito mais confiável de seu pai. Desde criança, Yeonha o tratava como seu verdadeiro tio. O que há de errado? Embora ela tenha feito a ligação, Yeonha estava com vergonha de dizer qualquer coisa. Uma marca azul no calcanhar. Você pode desativar ambas as patas traseiras atacando-o. O que eu estava fazendo, enganado pelo absurdo daquele louco? Eu estou dizendo isso apenas no caso. Mas a possibilidade não era zero e não parecia doer tentar. Embora viesse daquele maluco, tinha que haver uma razão pela qual ele estava tão confiante. Justificando-se, Yeonha prendeu a respiração. Sim, moça. Eu sei que parece loucura, mas... Fechando os olhos e cerrando os punhos, ela falou. Se as coisas parecem difíceis, tente olhar para os calcanhares das patas traseiras. Calcanhares das patas traseiras. Kim Sang franziu as sobrancelhas. Yeonha sabia o que isso significava. Mas se ela pudesse ajudar, e se essa informação fosse real? Sim, suas patas traseiras. Saltos. Seja no calcanhar esquerdo ou direito, deve haver. Bem,
Não tenho certeza se é verdade, mas... Ioionha continuou enquanto se arriscava a ficar envergonhada. Se houver uma marca azul lá, tente apontar para esse lugar. O extra da novela capítulo 16. Para crescimento. 3. No meio da noite, quando as corujas saíram para chorar, voltei do treino e desabei na cama. Desde que vim a este mundo, achei difícil adormecer. Meu corpo estava cansado, mas inúmeros pensamentos aleatórios surgiram na minha cabeça me impedindo de adormecer. Como eu poderia sobreviver neste mundo? Que ações devo tomar? Devo ser um apoiador que ajuda secretamente os personagens principais? Ou devo me tornar um vilão e executar o lado maligno por dentro, como no filme Noir que vi? Então, de repente, fiquei curioso sobre minhas estatísticas atuais. Procurei meu laptop. Igual estatísticas variáveis. Força 1,735. Resistência 1845. Velocidade 2,15. Percepção 2605. Vitalidade 1,65. Poder mágico 1,3. Igual. Com certeza, minhas estatísticas estavam em ascensão. Todas as estatísticas, exceto o poder mágico, superaram a média de um homem adulto, 1,5, e minha percepção poderia ter superado o que uma pessoa comum era capaz de ter. Mas eu ainda estava longe de estar pronto para entrar em um campo. Eu precisava de dinheiro, não demoraria muito até que a guilda Pacourse Master fosse a público. De repente, um pensamento passou pela minha mente. De fato, ir ao campo era a maneira mais honesta de ganhar dinheiro. Eu estava adiando porque minhas estatísticas estavam faltando, mas depois de pensar com cuidado, havia uma maneira de contornar isso. Eu poderia compensar minha falta de estatísticas usando o laptop para fortalecer minha arma. Assim como Kinsu, que mais tarde usaria uma única espada sagrada para cortar uma montanha. Parecia a maneira mais rápida de se tornar mais forte. Mas também foi um enorme desperdício de São Paulo. Atualmente, eu tinha uma arma de treinamento fornecida por Cube 380 SP que conseguia ao destruir minha amizade em potencial com Shine 1. Agora, suponha que eu também tivesse a famosa arma, Desert Eagle. Mesmo se eu investisse todo o meu SP no fortalecimento da minha arma de treinamento, provavelmente só chegaria a igualar a Desert Eagle. Em outras palavras, o SP foi mais eficiente quando modificou armas com um desempenho de base mais poderoso. 1. Falando da Desert Eagle, de repente fiquei curioso. Era a única arma de fogo que eu tinha no meu ambiente. Sem me levantar da cama, liguei meu smartwatch e entrei em um site de revendedores de armas. Arsenal Essencial. Era um arsenal operado pela Guilda Essência do Estreito. Como armas acima do nível de artefato eram vendidas em leilões, o Essential Armory era o site mais popular para armas fabricadas em fábrica. Bem-vindo ao Arsenal Essencial. Como esperado do site de revendedores de armas mais popular, foi bem projetado. A página inicial mostrava novos itens, enquanto a barra superior tinha categorias como espada, lança, arco e florete. Talvez porque os mercenários costumavam usar o site, ele também tinha uma boa seleção de armas. Cliquei em categoria, arma. Havia diferentes tipos de armas, como revólver, rifle de assalto e rifle sniper. Por enquanto, uma arma me servia melhor, pois não atrapalhava meus movimentos. A Desert Eagle parecia ser uma escolha popular entre os revólveres, pois rapidamente a encontrei. Igual Águia do Deserto, cinto poder transcendental. Construído no Desert Eagle um dispositivo de amplificação mágica que aumenta o poder das balas mágicas. Por causa de seu enorme recuo, a Desert Eagle é recomendada apenas para os atiradores mais proficientes. Peso: 3,5948 kg, 1,2938 kg com efeito mágico de redução de peso adicionado. Comprimento: 333 mm. Identificação e contrato necessários para compra. Igual Águia do Deserto. Sua imagem no site parecia muito mais bonita do que o design original. O barril tinha uma elegante cor platina, enquanto uma majestosa águia estava inscrita no punho. Embora parecesse uma obra de arte, esta arma ostentava um peso pesado e um tamanho volumoso. Apenas de relance, eu poderia dizer o quão poderoso era. Havia apenas um problema. É muito caro. Foi caro. Seu preço base era de 20 milhões de
E o preço dobrou quando cliquei em uma caixa de seleção que dizia nichos completos. Eu precisava da arma para ganhar dinheiro, então comprá-la quase parecia contraproducente. Eca. Tentei pensar no que fazer, mas meu cérebro se recusava a funcionar. Minha consciência estava nebulosa e eu me sentia sonolento. Parecia que o sono viria para mim em breve. Desliguei o smartwatch sem hesitar e confiei nos meus instintos. Pensar nisso pode esperar até amanhã. Quando abri meus olhos novamente, era quarta-feira. A luz brilhante da manhã brilhou através da cortina. Era uma luz desagradável, não importa quantas vezes eu olhasse para ela. Mas um dia exaustivo havia começado. Uau! Com um suspiro, afastei as emoções negativas que vinham a mim todas as manhãs. Depois de me arrastar para o banheiro e me lavar, coloquei meu uniforme e saí do dormitório. 10 minutos foram suficientes para esta rotina. Uma vez do lado de fora, vi outros cadetes se preparando para a aula. Ainda era de manhã cedo, mas eles estavam ocupados rindo e conversando. Ao vê-los curtindo a vida escolar, comecei a perceber por que me sentia tão letárgico. Eu não tinha um amigo neste mundo. Eu nem tinha com quem conversar. Poder sair com os amigos era a única coisa que impedia a escola de ser chata, mas eu não estava mais no meu velho mundo. Devo tentar procurar uma namorada? Não, eu era muito preguiçoso para isso. Se eu usasse muito da minha emoção em relacionamentos humanos desnecessários, minha condição poderia piorar. Sim, eu deveria me contentar em morrer sozinho. Com isso, apressei meu passo para a sala de aula. Como você sabe, o banco de dados de uma guilda contém muitas informações úteis. Mas na maioria das vezes, você precisa atingir um certo nível para ter acesso a eles. Pensei na minha arma enquanto ouvia sem entusiasmo a palestra de um velho professor. A figura de uma águia majestosa brilhou na frente dos meus olhos. Como eu poderia ganhar dinheiro para comprá-lo? A primeira coisa que pensei foi vender informação. Eu mesmo havia projetado a maioria dos monstros, então eu conhecia aproximadamente seus pontos vitais e atributos. Como cada guilda tinha uma coleção de dados diferente, se eu vendesse a informação que eles não tinham. Não, essa não foi a melhor ideia. Em primeiro lugar, levou 5 anos para um corretor de informações construir sua reputação. Também não parecia uma boa ideia perturbar o equilíbrio do mundo apenas para ganhar algum dinheiro. Agora, vamos continuar depois de uma pequena pausa. Antes que eu percebesse, o intervalo chegou. Imediatamente liguei meu smartwatch para entrar no Essential Armory mais uma vez, mas recebi uma mensagem inesperada. Com licença, eu estava familiarizado com o nome do remetente. Rank 7, Io Ironia. Como os smartwatches dos cadetes estavam conectados à intranet do Cube, era possível enviar mensagens a outros cadetes sem saber seu endereço de contato exato. Essa foi a primeira vez que usei esse recurso. Io Ironia estava sentada na primeira fila. Depois de dar uma olhada rápida na parte de trás de sua cabeça, respondi à sua mensagem. O que? O que você está? Que bobagem foi essa? O que você quer dizer? Ela não respondeu por um tempo. Eu me perguntei de onde isso estava vindo, então me lembrei do que eu disse a ela antes. Eu espiei na hora. Eram 13 horas. Dei a informação ontem e ela já confirmou que era verdade. Ah, é sobre isso. Estou surpreso que você tenha acreditado em mim. O que, então? Eu não estava certo. Na verdade, eu também estava morrendo de vontade de saber se o cenário do Mountain Tirante não mudou. Se esse coautor desconhecido quisesse mudar tudo o que eu sabia, teria um momento difícil pela frente. Sim, uau. Felizmente, parecia que não era o caso. Dei um suspiro de alívio. Como você sabia? Você acha que eu diria a você? O ombro de Oianha se contraiu. Imediatamente depois, ela retornou uma resposta curta. Não. Um sorriso surgiu no meu rosto. Quando estava prestes a encerrar a conversa, lembrei-me de algo. Desert Eagle, a ave de rapina elegante e digna. Eu tinha quase esquecido disso. A razão pela qual dei a informação a ela foi para momentos como este. Coincidentemente, Essential Armory foi operado pela guilda de Oionia, Essence of T-Strike. De qualquer forma, se você se beneficiou das informações que eu lhe dei, gostaria de pedir um favor. E Oionia de repente se virou. Como se ela tivesse ficado de olho no meu lugar. Ela sabia exatamente onde eu estava. Embora seu olhar ainda estivesse afiado, parecia ter menos peso. Como devo dizer? Certo, ela parecia um grande saco de dinheiro.
Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, solem irmãos.